Quem aqui tem uma expectativa por algo que Deus fará na sua vida essa semana? Eu vim aqui nessa manhã para falar sobre isso, sobre um novo tempo de Deus. Algo que Deus tem preparado para agora, para aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, aquilo que Deus está trazendo sobre a nossa casa e a nossa família. Você está aqui hoje porque Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Amém? Meu Deus, 2 pessoas acreditaram nisso. Quem crê que Deus tem preparado o melhor para a sua vida? Levanta a mão. Ufa, glória a Deus. Gente, Mateus capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus está falando, nós, seres humanos, se nós somos maus, se nós somos falhos, se a gente tem medos, se a gente tem desafios, a gente prepara o melhor para os nossos filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe. A gente deixa muitas vezes de fazer para a gente mesmo, para fazer para os nossos filhos. A gente se preocupa com o futuro deles, com aquilo que eles vão vestir, com aquilo que eles vão calçar, aonde eles vão estudar. Nós nos preocupamos com as pessoas que caminham ao lado deles. E aqui Deus está dizendo, vocês fazem tudo isso. Agora eu, o Senhor, farei algo muito melhor por vocês. Eu, Senhor, tenho algo maior para a vida de vocês. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, Deus fala como Ele nos trata. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Deus quer que a gente voe como a águia. Deus quer nos ver em lugares altos. Deus quer nos fazer chegar longe. Aqui Ele fala sobre a águia, que Ele desperta o seu ninho, Ele se move sobre os seus filhos, Ele estende as suas asas protegendo, Ele nos toma e nos leva sobre as suas asas, para chegarmos ainda mais longe. Aqui no começo do louvor disseram, Deus está preparando um novo tempo. Deus tem algo poderoso para agora, para a sua vida. Talvez você não entenda muitas coisas que estejam acontecendo com você, mas é uma preparação. É algo que Deus está te capacitando para você acessar um novo nível, para você entrar por novas portas, para você conquistar novos territórios. Eu quero falar sobre isso, sobre o novo de Deus. Mas assim como a águia ela prepara os seus filhotes para que eles voem. A primeira coisa que a águia faz, ela prepara o seu ninho em lugares altos. Porque em lugares altos, os seus filhotes estarão ali, guardados, protegidos dos predadores. O lugar onde Deus nos leva é o lugar das alturas. É o lugar na presença dEle. Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais alto nós estivermos, mais nós estaremos protegidos. E o propósito do Senhor é sempre nos fazer crescer. Porque se nós crescermos, nós estaremos no lugar da proteção dEle. Outra coisa que a águia faz é que ela ensina pelo exemplo. A águia ensina os seus filhotes a voar, voando próximo deles. Os filhotes estão ali no ninho, e a águia passa sobrevoando, ela passa mostrando para os filhotes como deve ser feito. Ela começa a ensinar através do exemplo. Já parou para pensar que foi assim que Deus fez conosco? Quando Ele envia Jesus a essa terra, o que Ele está fazendo? Ele está nos ensinando pelo exemplo. E Jesus disse, olha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, mas vão fazer até maiores. Por quê? Porque vocês estão aprendendo pelo exemplo. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos aprendendo na prática, pelo exemplo dEle, pelo caráter dEle. Agora chega o momento em que a águia, ela precisa fazer os seus filhotes voarem. É o momento onde Deus precisa nos fazer sair de alguns lugares. Às vezes Deus olha para a nossa vida e diz, chega, basta. É tempo de você viver coisas novas. É tempo de você ir além. Não dá para o filhote crescer, ficar recebendo o alimento da fêmea, do macho,
apenas engordando naquele ninho e não cumprir o propósito que ela deve cumprir, que é voar, que é desbravar, que é conquistar novos territórios, que é ir além, que é viver o seu propósito. Então, a águia, ela faz algo interessante. Ela começa a tirar a penugem do ninho. Ela começa a tirar o conforto do ninho. Então toda aquela penugem é retirada e ficam apenas ali os espinhos pontiagudos, para que o filhote que precisa voar não esteja tão confortável. O filhote que precisa sair daquele lugar já não se sinta confortável naquele lugar que já não é mais dele. Na minha vida e na sua vida tem momentos que Deus vai remover as penugens, porque se Ele não remover, a gente não vai querer sair do lugar do conforto. Se Deus não remover algumas coisas, a gente não vai ser impulsionado. Se Deus não remover, a gente vai querer ficar no mesmo lugar a vida inteira. Ei, mas uma vida com Deus é de vitória em vitória, é de novas conquistas em novas conquistas. O que Deus quer para a gente é muito maior do que a gente está vivendo hoje. Nós podemos passar pelo tempo da preparação, sim, vamos passar, mas nós não devemos ficar em lugares por muito tempo, porque existem novos voos, existem novos horizontes que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que a gente desbrave de novas conquistas. É quando a gente não entende o porquê algumas coisas não têm dado certo. A gente não entende o porquê algumas portas têm se fechado. Algumas coisas não têm acontecido do jeito que a gente esperava. E são aqueles espinhos que começam a nos incomodar, mas estão ali nos incomodando para a gente perceber que aquele não é mais o nosso lugar. São relacionamentos que já não encaixam mais. São oportunidades que não acontecem. São situações que vão se criando e a gente diz: mas como tudo isso está acontecendo agora? Nesse ninho tão confortável que eu tinha até aqui, nesse lugar que foi tão bom durante algum tempo, o lugar onde Deus me cuidou, o lugar onde Deus me alimentou, o lugar onde Deus estava ali comigo, e agora parece que eu só sinto os espinhos. Na verdade, é Deus dizendo para você: ei, tem um tempo novo chegando, existe algo além para você. Sai desse lugar, porque eu te fiz não para ficar num ninho, eu te fiz para voar, eu te fiz para desbravar novos horizontes, eu te fiz para chegar mais longe, eu te fiz para cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Os espinhos, eles são necessários para nós. Agora, ao contrário do que muita gente acha, a águia, ela não empurra o filhote do ninho e diz: te vira, vai que é tua, ou tu bate asa ou tu morre. E as pessoas acham que Deus é assim, que Deus muitas vezes diz: ó, vai, te vira, não quero mais saber, já fiz a minha parte, agora é contigo. Não, Deus não nos coloca medo, Deus não nos assusta, Deus não nos empurra para lugares aonde a gente não deveria estar, e Deus não nos abandona. A águia, quando o filhote está ali para dar os primeiros voos, ela está próxima, ela está cuidando, e se alguma coisa der errado, ela vai e socorre, e ela age com paciência, até que aquele filhote consiga voar sozinho. É assim que Deus faz comigo e com você. Deus não quer nos destruir, Deus não quer nos assustar, nos empurrar, Deus não nos abandona, Ele está em todo momento nos acompanhando nos nossos voos. E às vezes é difícil dar os primeiros voos, às vezes é difícil se lançar para novos desafios, às vezes é difícil a gente acreditar em algumas coisas, mas o Senhor, Ele está ali em todos os momentos, comigo e com você, porque se alguma coisa der errado, Ele vai nos socorrer, Ele vai estar conosco, até que a gente consiga suprir, até que a gente consiga cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É assim que Deus faz comigo e com você. Mas o tempo novo de Deus, os novos voos, as novas conquistas, os novos horizontes, eles requerem algumas coisas diferentes, minha e de você. Uma águia filhote, ela precisa ter um novo comportamento. Ela já não é mais uma presa, mas ela é um predador.
Ela não pode mais se comportar como alguém que vive no ninho, mas ela tem que se comportar como alguém que vai criar novos ninhos, alguém que vai voar nas alturas. E a primeira coisa que eu e você precisamos ter para entrarmos no novo tempo é termos novas atitudes. Diga isso: eu preciso de novas atitudes para chegar aonde Deus tem para a minha vida. A Bíblia fala de Pedro. Pedro, ele é chamado pelo Senhor Jesus. Pedro, ele é alcançado pelo Senhor Jesus. E Jesus diz: olha, agora eu vou te fazer pescador de homens. Automaticamente Pedro deixa de ser um pescador para se tornar um discípulo. Ele já não mais lidava com as redes, ele já não mais se preocupava com a maré, ele não estava atento ao tamanho do barco. Por quê? Porque isso já não era mais parte da realidade dele. Pedro passou a ter novas atitudes. Ele estava com Jesus, ele auxiliava o mestre, ele atendia a demanda das pessoas, ele trazia pedidos de oração, ele passou a caminhar com Jesus. Mas olha o que acontece com Pedro, nessa mudança. Pedro ainda não tinha as atitudes completas ou perfeitas de alguém que seria um pescador de homens. Porque a primeira coisa que acontece com Pedro é quando vão prender Jesus. Primeira coisa que Pedro faz, quando vão colocar a mão em Jesus, ele passa a mão na peixeira, corta a orelha do soldado de Malco, e ele diz: ninguém vai tocar no mestre. Pedro estava querendo usar as mesmas armas de quando ele era pescador. Imediatamente Jesus cura aquele homem e diz: ei, não é assim que nós vamos vencer as nossas guerras. Deixa eu cumprir o meu propósito. O problema é que quando Deus quer nos promover, Deus quer nos levar a conquistar novos territórios, a gente quer usar armas antigas, que não fazem mais parte da nossa história. Pedro, com aquela faca, com aquilo que ele tinha nas suas mãos, ele achou que ia resolver o problema. Eu digo para você, aonde Deus quer te levar, para onde Deus vai nos levar, isso vai requerer um outro tipo de arma, que não são as armas naturais, que não é aquilo que vem do nosso passado, que não é aquilo que vem do velho homem, da velha mulher, mas é aquilo que nós devemos carregar na presença de Deus, porque a partir de então, as nossas atitudes são diferentes, as nossas armas passam a ser armas espirituais. Pedro, depois daquilo, ele erra de novo. Ele era uma águia tentando bater asas, tentando voar. Pedro queria conquistar aquilo que Jesus havia determinado para ele, que ele seria um pescador de homens. Mas Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E o que Jesus faz? Agora se lasca, não conseguiu voar, o problema é teu. Não, Jesus estava ali próximo, dando uma segunda chance a ele. Pedro estava aprendendo sobre novas atitudes. Pedro estava aprendendo sobre confiar. E acima de tudo, sobre ter um compromisso firme com o Senhor, ainda que lhe custasse a própria vida. As nossas novas atitudes, elas precisam falar a respeito do nosso compromisso com Deus. Porque quando perguntaram para Pedro: Pedro, você não é um desses discípulos que estava com esse Jesus aqui que vai ser crucificado? Ele diz: não, eu não, estou fora, não, isso aí não é comigo não, vocês estão enganados, não sou eu. Pedro estava recuando diante do seu relacionamento com Deus. Pedro estava confiando muito mais no seu medo do que naquilo que Deus havia preparado para a vida dele. E quando nós confiamos mais na circunstância, mais no problema, mais no diagnóstico, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Porque se o mestre havia dito para ele: você vai ser um pescador de homens, isso iria se cumprir. Nós não podemos abrir mão disso. Então as nossas novas atitudes em Deus, novas atitudes espirituais, porque quando nós temos novas atitudes, isso vai mover o sobrenatural. Aquele que era especialista em pesca, aquele que conhecia do mar, ele aprende durante uma tempestade a buscar ajuda em Deus. Aquele que tinha autoridade, Jairo, para mandar em todo mundo, ele aprende a
pedir ajuda de Jesus, são as novas atitudes. A Bíblia diz que as nossas novas atitudes dizem para a gente amar os nossos inimigos, que aquele que quiser ser o maior tem que ser aquele que mais serve, aquele que quiser salvar a sua própria vida vai ter que perdê-la, aquele que é maduro deve ser como uma criança para entrar no reino dos céus, que aquele que der menos terá dado mais, como a oferta da viúva, que o paralítico vai andar, que o cego vai enxergar. Nós não podemos olhar para a nossa vida e querer conduzir com as velhas atitudes. Nós não podemos querer entrar num tempo novo carregando espadas que nós usamos lá atrás. Nós não podemos entrar num tempo novo abrindo mão de um compromisso com Deus, porque onde Deus quer nos levar vai exigir um compromisso completo, uma aliança total com o Senhor Jesus. A primeira coisa que nós devemos ter são novas atitudes, porque essas novas atitudes, elas vão mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos ter são novos pensamentos. E eu vou falar aqui de novo sobre Pedro. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro estava orando, Pedro estava buscando a Deus, e ele tinha fome. A Bíblia diz que vem um lençol cheio de animais, e uma voz que disse: Pedro, mata e come. E por 3 vezes disse a ele, e ele disse: não vou comer, porque jamais comi algo impuro. Mas Pedro, não chame impuro aquilo que pertence a Deus. O novo tempo de Deus vai requerer uma nova mentalidade, novos pensamentos. Pedro, pela sua tradição, Pedro, pela sua religiosidade, Pedro, por considerar o seu passado, ele não usufruiu daquilo que era novo de Deus para a vida dele, pela sua forma de pensar. Porque para os judeus aquilo era impuro, mas Deus disse: coma, porque eu estou fazendo isso puro. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, o nosso sistema de crença, porque a gente está olhando para oportunidades, para aquilo que Deus traz a cada um de nós. Aquilo veio para suprir uma necessidade de Pedro, mas a gente está dizendo: não, Senhor, eu não sou digno disso. Não, Senhor, isso é demais para mim. Não, Senhor, isso é impuro. A minha mãe me falou que eu não posso. Lá da cidade onde eu vim, ninguém conquistou isso. Senhor, quem sou eu para orar pelos enfermos e eles serem curados? Meu Pai, eu abrir o GR e ministrar? Ei, o novo tempo de Deus requer que você tenha novos pensamentos. O novo tempo de Deus quer que você pense nas coisas de uma forma diferente. O novo tempo de Deus exige que você veja a oportunidade de Deus, não com os seus próprios olhos, mas com os olhos daquele que te prometeu e daquele que te apresentou cada uma das oportunidades. Pedro não acessou o novo de Deus devido à sua tradição, seu sistema de crença. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O novo tempo de Deus traz aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Mas nós precisamos mudar o nosso sistema de crença. Nós precisamos ter uma nova forma de pensar. Nós precisamos ver como Deus vê e pensar como Deus pensa. Olhar para aquilo que está diante de nós. Como Deus imagina a minha família. Como Deus vê o meu trabalho hoje. O que Deus pensa a respeito do ministério que Ele tem para mim. Porque cada um de nós carrega um chamado, um propósito de Deus. Um ministério também. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. E eu vou alcançar pessoas que você não vai alcançar. E nós todos juntos, se nós mudarmos o nosso sistema de crença, se nós passarmos a olhar para as pessoas como Deus enxerga elas, a gente vai alcançar toda essa cidade, toda essa nação para o Senhor Jesus. Esse novo tempo de Deus. Você pode estar olhando talvez por uma dificuldade na sua vida. Você pode estar olhando por um desafio que você está enfrentando com os olhos naturais. Mas para hoje e pergunta a você e pergunta para o Senhor: Senhor, como o Senhor vê essa situação? Como o Senhor enxerga esse problema? Talvez aquilo que é para você um problema é oportunidade para Deus mudar a tua história. É oportunidade para Deus te promover. É oportunidade para Deus te colocar num novo nível. Por quê? Porque para muitos é apenas mais um gigante, mas para você é a oportunidade de Deus te colocar num nível acima. Olhe para aquilo que Deus vê. Veja da forma que Deus vê. Terceiro, nós precisamos de novos relacionamentos. João capítulo 6, versículo 60. Eu fico imaginando Jesus nessa conversa nos dias de hoje. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E prosseguiu, 65. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O povo não aguentou a pressão. O povo não suportou as palavras de Jesus. O povo não conseguiu superar as dificuldades para caminhar com Cristo. Porque a conversa com Jesus, ela é muito simples. Quer me seguir? Abre mão da tua vida, toma a tua cruz e vem comigo. Você quer conquistar a tua vida? Você vai precisar perder primeiro. E o povo diz: não tem como. Esse homem, ele é muito duro. Aonde está o amor? Que amor é esse? Que não inclui as pessoas. Ei, evangelho não é inclusão. Evangelho é aliança com Cristo. Se você quiser se incluir a Ele, você precisa abrir mão de algumas coisas. E aqui diz que os discípulos, alguns deles, não suportaram a pressão e desistiram de caminhar com Jesus. O novo tempo de Deus exige novos relacionamentos. Tem gente que não vai suportar a pressão de onde Deus vai te levar. Tem gente que vai ficar pelo caminho porque não vai suportar aquilo que Deus fará na tua vida. Ei, sacode as sandálias, sacode a poeira das tuas sandálias e segue em direção ao novo de Deus. Porque tem gente que foi boa por um tempo, mas não é para continuar caminhando com você. Assim como tiveram aqueles que ficaram pelo caminho, tem gente que vai ficar pelo caminho na sua vida. Para de ter uma compaixão desnecessária por pessoas que não podem mais caminhar com você. Jesus pregou a verdade, Jesus deu uma oportunidade àquele povo, mas eles não quiseram. Eles disseram que era demais para eles. Eles disseram que eles não queriam fazer o que devia ser feito. Tem gente que não suporta. Deixa vir aqueles que são de Deus e deixa ir aqueles que não fazem parte desse novo tempo. Para de carência. Tenha a sua identidade bem definida. Porque Jesus não ficou preocupado, mas e agora? E se eu ficar sem nenhum discípulo? Não, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a missão, o propósito que ele deveria cumprir. E as pessoas certas se juntariam a ele. Nós não fomos chamados
para arrastar a todos, porque nem todos querem caminhar da maneira que a gente vai caminhar. Jesus deixou alguns pelo caminho, porque eles não quiseram passar pelo processo. Jesus, ele sabia para onde ele estava indo, e não eram as pessoas, mas era o propósito. Entenda que muitas vezes, quando alguém fica pelo caminho, é porque ela não pode fazer parte da tua nova história. Entenda que tem relacionamentos que não são saudáveis para você. Entenda que pessoas acessarão um nível de intimidade contigo, e outras não. E você não está deixando de amar, porque se você ama a Deus, você vai seguir em direção ao propósito dele. Você vai dar a oportunidade, você vai pregar, você vai falar do amor. Mas tem gente que não vai suportar. Tem gente que não suporta o que Deus fará na sua vida. Quarto, um novo tempo exige novos lugares, uma nova geografia. Mateus 13, versículo 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Houve uma terra, houve um lugar, houve uma geografia que Jesus não pôde desempenhar o propósito dele, porque eles diziam: mas esse aí não é o filho do Zé e da Maria? Os irmãos dele não estão aqui? Esse rapaz estava jogando bola na rua aqui todos os dias. Como é que ele quer falar de Deus? Como é que ele quer orar pelas pessoas? As pessoas não creram naquilo que ele carregava de Deus. E quando você vai entrar num novo tempo de Deus, existem lugares que não vão receber, lugares em que você não vai poder desempenhar o teu propósito, lugares geográficos, lugares físicos, lugares espirituais, aonde não vão honrar aquilo que você carrega, mas vão dizer para você sobre o teu passado, vão dizer sobre os teus erros, vão querer dizer sobre as tuas falhas, porque o diabo ele sempre quer falar sobre o teu passado, quando Deus está tratando sobre o teu futuro. Mas você precisa apresentar a elas o teu futuro, o teu propósito. E tem lugares que você vai ter que se retirar, tem lugares que não servem para você, tem lugares que não condizem com os seus princípios, com os seus valores. Por isso Jesus não realizou muitos milagres ali. Havia gente necessitada, havia gente precisando de um milagre, mas Jesus não pôde fazer, porque ele não foi honrado naquele lugar. O lugar onde não honram o teu Deus é o lugar onde você tem que analisar muito bem, para ver se é ali que você deve estar. O lugar onde não honram os teus princípios, os teus valores, o lugar onde zombam do teu Deus, tenha cuidado, para ver se é ali que Deus quer te achar. Você tem que fazer a diferença, mas tem lugares onde não vai haver milagres, porque são lugares onde as portas se fecham para aquilo que é de Deus. Isaías 43, versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui Deus está falando: ei, esqueça o teu passado, esqueça aquilo que você viveu, porque até no deserto Deus vai abrir um caminho, Deus vai abrir portas. Esse novo tempo de Deus vai surgir de lugares aonde você não imagina, de lugares aonde você talvez esteja dizendo: é um deserto, aqui Deus me trouxe para morrer. Não, é o lugar onde a porta de Deus vai se abrir, é onde o novo tempo de Deus vai chegar, é onde a oportunidade vai surgir, é o lugar aonde Deus vai te honrar. Quando Deus decide fazer algo novo, Ele não pede permissão, Ele decide abrir a porta que não existia, Ele decide fazer florescer no deserto, para que todos saibam quem Ele é. E quinto, o novo de Deus exige de mim e de você novas vestes. As vestes, elas falam a respeito de uma nova autoridade. As vestes, elas falam sobre a nossa identidade.
Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele recebe novas vestes. Quando você olha para um médico, através das suas vestes, você já identifica que ele é um médico. Quando você olha para uma determinada profissão, através do uniforme daquela pessoa, você sabe quem ele é, o que ele representa. E quando nós falamos sobre novas vestes, elas trazem um acesso ao novo tempo. A Bíblia conta a história de Esther, e eu vou correr aqui para a gente encerrar. Esther, ela foi escolhida dentre muitas mulheres. Ela era de um povo abaixo, mas o rei decide ter uma nova esposa, e reúnem algumas mulheres, e a Bíblia diz que Esther era muito bonita, e elas eram preparadas para entrar na presença do rei, para que o rei pudesse escolher a nova rainha, para que o rei pudesse decidir quem estaria ao lado dele. E a Bíblia diz que as mulheres vão se preparando para entrar na presença do rei. Mas Esther capítulo 2, eu vou ler só o versículo 15, diz assim: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que a viam. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. As outras mulheres escolheram os vestidos mais bonitos, os melhores perfumes, prepararam seu cabelo, se maquiaram, se produziram conforme a sua própria vontade. Mas aqui a Bíblia diz que Esther, ela seguiu apenas aquilo que o servo do rei disse para ela usar. Ela não quis a cor do seu vestido, ela não escolheu o seu perfume, mas ela disse para o servo do rei o que agrada ao rei. Qual é o perfume que o rei gosta? Qual é a cor preferida do rei? E a Bíblia diz que ela se prepara dessa maneira, não conforme a sua vontade, mas conforme aquilo que agradava ao rei. E eu vou ler o versículo 17 para você. Diz: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer outra das virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. Quando você decide sobre as vestes que te levarão a um novo tempo, não são as suas vestes, não é aquilo que você deseja, porque talvez durante muito tempo da sua vida você fez as suas próprias escolhas, você se vestiu com aquilo que você achava que era melhor. Mas há um momento da nossa vida que há um divisor de águas, onde nós escolhemos aquilo que Deus quer para nós. E isso fez com que Esther, mesmo diante de mulheres lindas, belíssimas, ela se destacou, e ela agradou o rei, e ela se tornou rainha. Olha para a tua vida hoje e pergunta: o que o rei gosta que eu use? O que vai agradar ao rei? O que me fará destacar diante dessa multidão? Aquilo fez com que Esther se tornasse a rainha por causa das vestes que ela decidiu usar. Talvez pediram para ela usar amarelo, quando a cor preferida dela era vermelho, mas ela disse: não tem problema, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade do meu Pai. Quando nós olhamos para a nossa vida e a gente começa a fazer essa análise, a gente diz que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Pai para mim. Porque quando eu estou fazendo a vontade do Pai, eu começo a acessar novos lugares, eu começo a chegar em lugares diferentes, eu começo a acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E segundo, além de Esther ter escolhido o que agrada ao rei, Esther usou as vestes apropriadas. O povo de Deus seria morto, havia um decreto
Lá no versículo do capítulo 5, o povo de Deus ia morrer, e Esther precisava intervir, mas ela não podia entrar quando quisesse na presença do rei, porque se isso desagradasse ao rei, ela seria morta. E ela decide interceder pelo povo junto ao rei, e ela se prepara, ela se consagra. Mas olha o que fala sobre as vestes dela. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cedro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Esther, numa situação de vida ou morte, ela coloca as suas vestes de rainha, e ela sabia aquilo que agradava ao rei. Imagina aquele dia, que poderia ser o dia da morte dela, o dia do fim de Esther. Ela entra na presença do rei, e o rei olha para as suas vestes e diz: uau, Esther, Esther, o que você deseja? Pede o que você quiser. Ele estende o cetro. Aquilo era uma liberação para o acesso dela. Ali ela havia alcançado o favor do rei, e o rei pergunta: o que você quiser, me pede. Se for até metade do reino, é seu. Porque ela havia se vestido com aquilo que agradava ao rei. As nossas vestes, elas podem nos levar a um novo tempo. As nossas vestes, elas falam a respeito do nosso compromisso. As nossas vestes, elas nos trazem autoridade para acessar novos ambientes. E a Bíblia diz, eu não vou ler, mas Esther capítulo 8, versículo 15, que até o tio de Esther entra na presença do rei. Deixa eu ler aqui. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Quando Esther, ela escolhe as suas vestes, quando ela agrada ao rei, quando ela usa as vestes apropriadas, até a sua família é abençoada. Porque quando nós decidimos agradar ao rei, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, até a nossa família é abençoada. Porque as vestes de Mordecai foram mudadas. Ele saiu com vestes reais, ele saiu com uma coroa, por causa da atitude de Esther. Quando nós nos colocamos diante de Deus para viver um novo tempo, nós precisamos nos apresentar de uma nova maneira. Existem vestes que devem ficar no passado, mas existem vestes novas que nós precisamos usar.